Oi, colmeia! Tudo bem com vocês? Ai, 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 cheguei, hein? Consegui. Prometi que eu ia vir de tarde, no meio da tarde, cheguei. Ai, ai, ai. Vou esperar vocês entrarem para começar o nosso assunto. Enquanto isso, vamos ver como que a gente faz para fixar aqui. Tan, 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 tan. Taran, tan, tan. Planejamento. Não sei. Não tô conseguindo ver aqui. Ah, bom, tá aí o nome. Não vou conseguir fixar, mas tudo bem. Porque eu quase não uso esse negócio. E aí quando eu vou usar eu nunca sei. Mas vamos lá. A gente combinou de conversar sobre o planejamento, né? Agora chegando no final do ano, muitas famílias que decidiram pelo homeschool estão nessa fase, né? De planejar, de escolher material, de escolher currículo, de definir ordens, rotinas, né? Aí eu resolvi fazer essa live. Na verdade, já tô querendo fazer essa live tem um tempo, né? Desde que eu lancei o planner. A ideia antes era fazer com alguém, uma outra mãe educadora. Mas essa época de final de ano tá todo mundo muito corrido. E eu não queria deixar acabar o ano sem essa live. Porque toda vez que eu abro essa live de planejamento, não sai como eu planejado. Eu sempre falo de outras coisas, né? E eu ainda não tinha feito uma live que me agradasse sobre esse tema. Então, dessa vez, essa live é pra você que tá mais perdido, que segue tiroteio. Eu trouxe um caderno, gente. Eu fiz várias anotações, tipo, muitas anotações mesmo, conforme eu ia preparando a live. Porque eu queria manter o foco mesmo, tá? Eu queria que essa live fosse realmente uma ajuda para mães e pais educadores. Vocês viram que eu abri uma caixinha hoje no Story, né? Sobre para saber as perguntas de vocês, né? O que vocês tinham de mais dúvida. E são sempre dúvidas recorrentes aqui, porque eu acho que são dúvidas comuns a qualquer família que está começando. Então, eu vou começar pelo princípio, tá? Ah, Débora, mas o princípio é pegar o seu planner e preencher? Não, esse não é o princípio. Por incrível que pareça, gente, olha, eu vou dizer pra vocês, eu achei que fosse isso também, tá? No meu primeiro ano de homeschooling, eu achei que o princípio era eu ter um planner bonito e agradável e preencher ele. Tanto que eu peguei um planner que não era sobre homeschool, tá? Eu peguei um planner X, genérico na internet, bonitinho e tal, e fiz. Eu tenho folhas limpas nele até hoje, porque eu não consegui completar esse planner. Eu não consegui fazer com que ele fosse tangível, sabe? Uma coisa assim que você usa diariamente. E aí foi sempre uma peleja, assim, ano após ano. E mesmo eu tendo lido e estudado e aprendido, sempre foi uma peleja. Porque eu sou o tipo de pessoa que precisa, às vezes, que alguém desenhe, né? Pra eu entender. Vocês sabem aqui que eu tenho algumas dificuldades cognitivas, mas tudo bem. Então, qual que é o princípio, Débora? Por onde a gente começa o planejamento? Se vocês tiverem aí lápis, caneta, um caderno para vocês fazerem anotação, é até melhor, tá? É interessante eu frisar aqui que essas dicas eu peguei, eu aprendi o princípio, né, do planejamento no livro Blueprint, tá?
Ele é um livro, acho que de 2018, 2019, uma coisa assim. E eu comecei ele em 2020. Comecei o meu homeschool em 2020, né? Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que você encontra lá naquele livro. Porém... Peraí, eu tocar onde, meu Deus? Não sei. Tá me incomodando esse toque para colocar, não tô entendendo. Mas enfim, são coisas que eu vi no livro e eu fui adaptando de acordo com o que eu percebia que era mais fácil pra mim, tá? Então eu vou dar algumas dicas básicas pra vocês e vocês vão fazer a mesma coisa, vão adaptar aí pro que é a realidade de vocês, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente tem que fazer um planejamento? O imprevisto sobrevém a todos, como diz a Bíblia. Mas, por causa desses imprevistos, às vezes a gente acaba perdendo um pouco o rumo. A gente cai da carroça. Não tem o que fazer. E aí o que acontece? A gente depois demora pra voltar ao prumo, às vezes a gente fica tão perdido, tão passado. Muita coisa pode acontecer num ano. E aí, se a gente tem um planejamento, a gente tem um fio da meada. Tá? Então, para quem vai ensinar em casa, é fundamental esse planejamento, tá? Eu acho assim, que quem não vai ensinar em casa, é bom você ter um planejamento também, porque quando você planeja, as suas metas ficam mais reais, né? Então, assim, você fala, eu vou perder peso esse ano. É aquela meta, aquela resolução de final de ano que a maioria das pessoas fazem, mas elas não conseguem alcançar. Eu vou aprender um novo idioma. Eu vou começar a praticar um esporte. Só que esse tipo de meta são metas que você... não são planos, não são objetivos de verdade, né? Você jogou assim ao vento e tá esperando que o universo venha te trazer a solução, quando na verdade é você que tem que sentar e colocar no papel passo a passo, como eu vou fazer para perder peso. Quanto peso eu quero perder até o final do ano, né? Quanto peso eu tenho que perder... semanalmente, mensalmente, para eu alcançar essa meta. Como eu vou fazer para perder esse peso? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou entrar num esporte, uma natação, eu vou ir numa nutricionista, entendeu? Quais são os passos que você precisa seguir para você alcançar a sua meta lá na frente? Então, o planejamento é exatamente isso. Você foca, olha para o seu futuro lá daqui a um ano e pensa, eu quero estar assim ano que vem. Como eu vou chegar lá? E aí, se você cair da carroça, se o imprevisto acontecer na sua vida, o que pode acontecer e vai acontecer, entendeu? Você já sabe aonde você tá indo. Você já sabe o caminho que você tem que voltar. Porque você sabe pra onde você tá indo. Tá bom? Então, é por isso que a gente faz um planejamento. Mas, por que a gente tem que fazer, né? Aliás, como a gente vai fazer isso? É interessante que vocês façam sempre 2 planos. O plano ideal, que é aquele se tudo der certo, se nada conspirar contra, né? Se não tiver uma gripe, não tiver uma virose, não tiver um falecimento, não tiver um casamento, não tiver um bebê nascendo, entendeu? Se tudo der certo, esse é o plano, né? Se a criança nunca tiver preguiça, se a mãe nunca atrasar o sono, entendeu? Esse é o plano. E um segundo plano, que é o plano B, que é o plano mínimo, tá? É aquele plano mais real. Você conta com a gripe, a virose, o falecimento, infelizmente às vezes acontece, o nascimento, que é uma notícia boa, né? Entre outras coisas, tá? É um dia que a criança, o pai ficou em casa, atrasou os horários. Eu não sei se é assim aí. Se aí é assim, mas aqui o dia que o pai resolve tirar o dia é um dia basicamente perdido. A gente não consegue fazer nada. Por quê? Porque eu tenho uma mocinha que é louca pelo pai e ela não quer estudar. Ela quer aproveitar, óbvio. Então, assim, tem esse outro plano, que é um plano realista, que são nada mais, nada menos do que as metas que você tem no plano ideal, só que assim, de uma forma mais diluída. O ideal é aquele assim, 100 coisas para realizar. O real é 20 coisas imprescindíveis que eu não posso deixar passar. Entendeu? Então, assim, se eu ver que o ideal tá muito longe, eu tô capotando na carroça, não tô nem caindo, eu tô capotando da carroça, eu vou focar nessas 20 aqui. Porque pelo menos essas 20, né,
vou conseguir fazer o mínimo, o necessário para que essa criança chegue no final do ano sabendo o básico, tá ok? Então é isso, a gente tem que fazer esses 2 planos, tá? E quando fazer esse plano? O ideal é justamente essa época, tá, gente? Quando vocês estão acabando o ano e antes de começar o outro. Você vai dar férias para as crianças, você vai tirar férias, vai planejar as suas férias, as suas viagens, seus passeios, ótimo. Mas tire ali, depois dos 15 primeiros dias daquela euforia, tira ali para você começar, tá? O seu planejamento. Foi assim que eu fiz. Eu comecei, acho que uns 10 dias depois de férias, esse ano. Né? Nos outros anos eu já começava imediatamente que acabava. No dia seguinte, assim, não tem aula da Elis para dar. No dia seguinte eu já tava no computador traçando e era um pouco pesado para mim. Então esse ano eu falei assim, não, vou dar uns 10 dias aí para eu poder descansar também, porque a mãe também cansa. E aí eu vou começar a ir para a biblioteca, vou começar a fazer as pesquisas que eu preciso fazer e fiz vídeo desse processo todo lá em outubro, tá no YouTube, quem quiser ver eu escolhendo livros, né, eu pesquisando, tá lá no YouTube, fiquem à vontade, tá? Então, assim, por que começar logo que termina o ano letivo, o mais breve que você puder? Por quê? Porque tá fresco na sua mente aquilo que não deu certo, as suas frustrações. Então você já sabe os ajustes que precisam ser feitos. Mas mesmo assim, em algum momento, a empolgação do próximo ano, a esperança de que tudo vai dar certo, vai fazer você exagerar um pouquinho, que é o plano ideal. Por isso que a gente tem que manter o plano real, tá bom? E a gente vai começar esse planejamento como? Falando sobre uma família que nunca fez homeschooling. Que na caixinha de perguntas era o que eu mais tinha, né? Porque eu acho assim que quando a família já começou o homeschooling, ela não tem tanto esse medo, tanto esse desespero de fazer o planejamento. A família que já praticou homeschooling, ela já colocou o pezinho na água, né? Ela já sabe o que está esperando mais ou menos por ela. Então, fica mais fácil para ela identificar aquilo que ela precisa fazer porque ela já testou. Né? Então, assim, vamos começar por uma pessoa que nunca fez um planejamento, que é o primeiro ano. Eu tive uma figurinha que a moça falou assim, eu tirei as minhas 2 filhas da escola esse ano, eu tô perdida. Então é para essas pessoas, tá? Esse começo, principalmente, para todos, mas principalmente para essas pessoas que tiraram os filhos esse ano da escola e que só ouvem falar desse tal planejamento, ouvem falar do tal do registro e não sabe que bicho que é esse, tá? Então a gente vai começar estabelecendo os nossos valores, né? Aqui, eu vou até mostrar pra vocês, aqui no planner tem um espaço pra isso, que todo ano eu faço, tá? Quais são os meus valores, que basicamente deixa eu ver se eu consigo virar aqui pra vocês. Ó, nós fazemos educação domiciliar porque, tá? Então tá aqui. E aqui eu vou pôr a fotinha da minha família. Ok? Por quê? Ou como, né? Como que eu vou fazer isso? Às vezes eu não sei, às vezes eu nunca mencionei em voz alta, então eu não tenho muito como saber exatamente o que é que me motiva. Você sabe dentro de você quais são suas convicções, mas se você colocar no papel, isso pode se tornar uma força motivadora para você naqueles momentos de cair da carroça. Porque mesmo as pessoas que já praticam homeschooling, em algum momento, elas começam a duvidar de si mesmas. Porque a vida acontece, gente. A vida tá aí pra surpreender a gente, pra derrubar a gente mesmo. E às vezes, como eu falei, às vezes você não caiu da carroça, às vezes você capotou. E aí você tá perdido, ou então, às vezes a criança não tá alcançando o objetivo na velocidade que você queria, ou o seu ensino não tá atingindo o coração dessa criança da forma como você queria, e aí você fala, meu Deus, eu não presto pra isso, eu não tô conseguindo os resultados, eu acho que eu preciso pôr essa criança de volta na escola. Calma, vai ali nos seus motivos, tá? É por isso que é importante você ter escrito os seus motivos, os seus valores, o que te motivou, o que te levou a chegar nessa decisão, você, sua família, entendeu? Deixa isso escrito, tá? É porque você acha que a educação tradicional escolar é defasada, é ineficaz,
é porque tem ideologias que você não concorda, é porque a escola é sucateada, se for uma educação pública, ou porque a escola é muito engessada, às vezes uma educação particular é muito engessada, ou por causa de bullying, ou por causa de violência. Esse ano a gente teve ataques, eles estavam coordenando ataques pelo WhatsApp, que escola que a gente vai, onde a gente, que arma a gente vai usar. Gente, isso é apavorante. Então tem muita gente que decidiu tirar os filhos da escola por causa desses eventos que tiveram esse ano. Coloca isso no papel, tá? E depois que você colocar tudo isso no papel, porque eu quero ensinar minha fé pra minha filha, pro meu filho, porque eu quero ensinar os meus valores, eu quero, entendeu? Coloca tudo isso no papel e depois você vai sentar com os seus filhos, com o seu esposo ou sua esposa e vai pedir para eles fazerem o mesmo exercício. Por que que nós queremos fazer educação domiciliar? Então você vai falar para sua criança, se for uma criança muito pequena, não precisa nem ela escrever, você mesma pode escrever. Filho, por que que você acha que é interessante a gente fazer educação domiciliar, né? E o esposo, marido, o que te motiva? Ou esposa, o que te motiva? O que fez você apoiar essa decisão de ter uma educação domiciliar, tá? E aí, a partir disso, depois que todo mundo disser aquilo que o motivou, aquilo que fez, que tocou o coração e tal, você vai escolher os 3 principais, que vão ser, assim, os seus valores. E aí você pode fazer no computador, pode escrever numa folha, deixar pregado num lugar acessível, na sua sala de estudo que você vai usar com as crianças, para você sempre ter aquilo em vista. O que nos motiva? Quais são os nossos valores? E principalmente no seu planner, tá? Por que o planner? Porque o planner você tá o dia inteiro aqui, ó. Ou o dia inteiro não, ou todos os dias aqui. Eu tenho que fazer tal coisa. Não sei o que, isso aqui. Então ele tá aqui para te lembrar, tá? E também indico que vocês escolham uma frase, um versículo bíblico que vai te ajudar a ter força. Eu coloco no planner, fiz isso no do ano passado, fiz isso nesse ano, sempre o texto do ano, tá? O texto do ano, desse ano de 2024, quando fico com medo, ponho minha confiança em ti. Salmo 56:3. É um versículo lindo que me tocou muito no coração quando ele foi escolhido, que eu assisti na reunião anual. Porque durante o ano, muitos momentos dá medo na gente, né? Em muitos momentos a gente acha que não vai ser capaz. E aí você lembra que Deus tá te guiando, tá? Se você não quiser usar esse texto, não tem problema. Você pode muito bem usar um outro. Você imprime também, deixa ali um versículo, uma frase da educação, aquilo que você achar que é importante pra você, tá? Que mais? Eu acho que eu até tinha separado aqui uma frase, mas agora eu não vou encontrar. Uma frase assim, pra dar um norte pra vocês, ou uma inspiração, né? Mas eu acho que agora eu não vou encontrar. Mas assim, lembrem de compararem os valores, né? Aquilo que motiva você e que motiva o seu esposo, que motiva os seus filhos, compara isso, tá? Tem assim, pega a lista do seu esposo, pega a lista dos seus filhos e compara. E aí você vai encontrar as coisas que vocês têm em comum, porque vocês são uma família, obviamente vocês têm coisas em comum, pensamentos em comum. E aí essas vão ser os seus valores, né? Os valores da sua família, tá bom? E isso também vai te ajudar a encontrar qual que é o melhor caminho para vocês. Porque às vezes assim, às vezes é uma família que não é cristã, que não que é ateia, por exemplo. Você vai, se a sua família é ateia, você vai procurar um currículo cristão? Não. Muito dificilmente isso acontecer, certo? Se a sua família é cristã, né? Você vai encontrar um currículo, sei lá, evolucionista, né? Se vocês acreditam no criacionismo, né, que Deus criou todas as coisas, você vai procurar um currículo que fala sobre evolução, que é o que ensinam nas escolas hoje em dia. Hoje em dia, as ciências é assim, né? Evolução, teoria da evolução. Então, é por isso que você precisa saber os seus valores, porque é isso que vai começar ali a fazer a fundação desse homeschooling. Tá bom? Que mais? Achei a frase que eu tinha colocado aqui.
educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto. Então, essa frase, ela pode... essa e outras frases, né? Você pode dar um Google aí, frases sobre educação e tal. E você vai encontrar alguma frase que tem a ver com os seus valores, tem a ver com, né, os seus motivos aí de fazer homeschool. E aí você imprime isso e deixa lá juntinho. Deixa os seus valores e deixa essa frase motivadora pra você. Ou deixa o texto do ano também que tá no planner, tá tudo certo, tá? Que mais? Como a gente escolhe o currículo, tá? Às vezes a gente entra no Instagram e a gente vê pessoas X, Y, Z fazendo A, B e C. E aí você fala assim... É normal, tá, gente? Porque quando a gente começa a pensar sobre o homeschooling, a primeira coisa que a gente quer é saber como que funciona isso na prática. Pra saber se isso vai caber na minha vida. Eu fiz isso, muitas mães fazem isso, tá? E é por isso que tem outras mães nas redes sociais fazendo, mostrando o dia a dia. Porque a gente sabe que isso muda muito. Cimenta dentro do coração, né? Quem tá inclinado. Então, assim, você vai procurar. Aí tem aquelas famílias que já estão praticando. Ontem mesmo eu vi uma família católica, que eu sigo já há bastante tempo, falando que tem 10 anos de homeschooling. Você vai entrar no perfil dessas pessoas, você vai ver assim, uns meninos sendo juízes, as crianças adolescentes sendo juiz no campeonato municipal de xadrez. Aí você olha pro teu filho ainda comendo areia. Você tá entendendo? É muito fácil você se comparar. Só que você tá num lugar e aquela família tá em outro lugar. Então, assim, não faz sentido você se comparar. Mas acontece, e eu entendo. E aí, os seus valores são importantes por causa disso. Porque daí você põe o pezinho no chão e olha de novo aquilo que você quer pra sua família, o lugar que você quer estar. E aí você percebe que cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem seu lugar, né? Então, como eu vou escolher o currículo? A gente vai pensar que cada um aprende de um jeito, né? Se você tem mais de um filho, aproveita essa fase das férias, né? Que você tirou eles da escola, ou se você tá trocando de ano de homeschooling, aproveita o período de férias para você observar seus filhos. Como que eles aprendem? O que causa deslumbramento, maravilhamento nos seus filhos, tá? Porque se eu tenho um livro de corpo humano, meu filho vai lá, ele destrincha aquele negócio, ele fica horas olhando para aquele negócio, ele acha super legal, ele gosta das imagens, ele gosta do corpo humano, ele tá sempre querendo saber da gente, do nosso corpo, do corpo dele, e ele compara com o livro. Seu filho aprende de um jeito, tá? Ele é visual. Não, meu filho, ele tá brincando e tá cantarolando. Ele aprendeu um negócio, ele inventa uma musiquinha. Ele faz um recurso mnemônico. Nunca ensinei, mas ele mesmo já faz. Seu filho é auditivo? Não, meu filho, ele fica paradinho quando eu dou um bloquinho pra ele montar. Quando eu dou os bloquinhos, quando eu dou... A minha filha, vou dar um exemplo da minha filha. Ela tá quieta ouvindo uma leitura em voz alta. Se ela tem material dourado, que é uns cubinhos desse tamanho, minúsculo, ela monta castelinho, ela monta paredinha, ela monta casinha, ela vai montando e fala que isso aqui é um jardim, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, enquanto eu tô lendo. E aí ela pega os personagens da leitura que eu tô fazendo, porque ela tá prestando atenção, e ela insere no cenário que ela acabou de criar. Entendeu? Então a minha filha é sinestésica. Entende? Cada criança aprende de um jeito. Aí, assim, seu filho é que nem a minha, sinestésica. Vou contar uma experiência. Tô eu lá começando a dar aula pra Elis, com 4 anos. Aí decidi, Elis vai ter 10 minutos de aula por cada matéria, português e matemática, totalizando 20 minutos de aula por dia. Por dia! Chego eu com uma apostila e falo assim, Elis, isso aqui é o A. Vamos fazer A? Ela olha pra minha cara e faz A. Aí eu, Tom Giz, vem escrever na lousa. Faz o A pra mamãe.
Aí ela olha pro papel, olha pra lousa, olha pro papel, faz um rabisco. 4 anos. Primeiro dia de aula, tudo certo. Aí eu falei assim, isso não tá dando certo. E eu fui atrás de outra coisa. Tô até prendendo o cabelo aqui que tá calor. Fui atrás de outra coisa. Vamos procurar uma música com a letra A. Cantou, dançou. Esse é o A? Esse é o A, ok. Vamos pegar agora a apostila? Tá, ok. Peguei uma abelha, que eu passei a noite fazendo aquela abelha. Eu peguei no blog da Steph Machado. E eram uns negocinhos assim que ela tinha que montar a anatomia da abelha. O tórax, o abdômen, as patinhas, as asinhas. Dei pra ela com os palitinhos assim. Falei, filha, monta esse daqui pra mim. Ela montou. Ficou concentradíssima naquela abelha, uma abelhinha desse tamanho. Montou. Eu falei, a abelha começa com que som? Ó, ela, e ficamos nisso. Eu pegava a apostila, ela, nem tinha um pra mim. Agora, se tinha um negócio, vamos pintar o A, vamos colar uns negocinhos aqui no A, né? Vamos fazer um barulho que tenha A, vamos cantar uma música que tenha A, ia super bem. Ficar parada com uma apostila não dava certo pra ela. E aí você pega essa apostila, você nunca observou seu filho, você pega a primeira apostila que você vê, e tem uma família, ou um currículo, ou um grupo, não sei, eles fazem tudo junto, é só eu comprar e aplicar na criança, eu não preciso nem ler o que eu tô fazendo, que é o que muitas famílias já deram esse conselho, eu já vi no Instagram outras famílias falando isso. Você não sabe como começar? Pega lá um currículo do Objetivo, do Mackenzie, do XYZ, pega o livro de capa a capa e vai dar pro seu filho. Pra você saber como funciona. Não, gente. Você vai gastar dinheiro com material. Se você nem sabe se é aquilo que vai fazer bem pro teu filho, observa o teu filho. Custa bem mais barato, sabe? Mas o meu filho é muito quieto, porque se ele fica no celular... Querida, criança no celular não tem modo de aprendizado. Porque eles não aprendem. Eles são passivos, tá? Então, tira ele por um momento, deixa essa criança no ócio, dá os recursos para ele, deixa jogos à mão, livros à mão, inclui essa criança nas coisas da família, né? Fazer uma refeição, fazer uma limpeza, arrumar uma cama, não sei, dependendo da idade, né? Desde que seja compatível com a idade dessa criança. E vai observando como essa criança se comporta diante dessas situações do cotidiano, né? Como ele fica se não tem TV e não tem celular? Os primeiros momentos pode ser que ele fique meio irritado, porque, né, dá uma abstinênciazinha. Mas, se ele vê, de repente, se você sai com ele, né? A Elis gosta muito de árvore. Ela sai pesquisando folha, ela sai procurando cogumelo na grama. Como o seu filho se comporta no tédio? Entende? Para você ter uma noção de que material que você vai usar com seu filho, você primeiro precisa saber qual é o estilo do seu filho de aprender. Isso vai te poupar muita dor de cabeça, vai te poupar muita frustração, vai te poupar dinheiro. Porque ao invés de você ir catando material aqui, material ali, e gastando, e testando, e até você descobrir o que realmente funciona, você primeiro olha pro seu filho, analisa, né? Gasta esse tempo, brinca com seu filho, troca olho no olho, canta pro seu filho, lê pro seu filho. Você vai descobrindo como que é. Porque eu entendo que quando a gente deixa a criança na escola, quem passa o maior tempo com essa criança, focado nessa criança, não é a gente, é a professora, né? E aí quando tá em casa, às vezes a gente tá com tantas outras demandas pra fazer que você não para realmente pra ler. Agora, quando você tá ensinando seu filho em casa, é você e você mesmo. Então ninguém vai poder te contar como é que seu filho aprende, a não ser ele mesmo. Você vai ter que parar para observar, tá? Além disso, também tem um jeito de você ensinar. Você é aquela mãe que fica maravilhada com a criação? Olha um passarinho, tem vontade até de desenhar o passarinho em aquarela, porque eu já vi algumas mães aqui no Instagram fazerem isso. Fazem um passarinho em aquarela, com detalhes, e você vai ensinar seu filho de um jeito. Eu sou uma mãe prática, eu sou pragmática, eu sou analítica, pra mim o negócio Você vai ensinar esse filho de outro jeito.
Adianta o quê? Você ser uma mãe que gosta da natureza, da criação e de estar do lado de fora, comprar um material Mackenzie e colocar para seu filho estudar? Você não vai ter vontade de ensinar ele. Você não vai saber ensinar ele com aquele material. Aquilo não vai te fascinar os olhos. E a criança percebe quando o adulto não está seguro daquilo que ele está fazendo. Oi, Raquel, tudo bem? O adulto pode achar que está indo bem, mas a criança, o adolescente, eles percebem quando o adulto não está no seu elemento, quando ele não se sente confortável. Eu percebia quando era uma matéria que a minha professora, por exemplo, de física, a de física e a de português, eram as professoras assim que mais ensinavam coisas que elas não sabiam. O que eu descobri com isso? Que quando o professor não ensina aquilo que ele sabe, que ele está ensinando uma coisa que ele não domina, ele não ensina de verdade. A gente não consegue aprender, entendeu? Então, vai te frustrar você usar um material que não é compatível com a sua forma de ensinar e nem compatível com a forma do seu filho aprender, tá? Então, tira esse momento e pensa. Ah, Débora, mas não tem um currículo ideal, assim, uma coisa que já vem pronta? Porque, gente, tem que tirar essa mente escolarizada. Tem que desapegar disso. Não existe o currículo ideal para todas as famílias, aquele currículo que já vem pronto e vai se encaixar em todas as famílias, porque cada um é um, cada família tem uma dinâmica. Na minha família, nós moramos em apartamento e somos em 3 pessoas, eu, meu esposo e a Elis. Na família da fulana, é ela, o esposo e 4 crianças. Na família da ciclana, é ela e o filho só, não tem um esposo. Na família do Beltrano, é ele e 3 filhos, não tem mãe. Não tem esposa. É ele e os filhos. Entende? Cada família vai ter um jeito. Cada família vai ter uma rotina, vai ter uma dinâmica, vai ter um formato. Então não tem como você falar assim, não, mas aquele currículo lá, tem uma família vendendo um currículo inteirinho. Vai dar muito certo comigo. Não vai, a não ser que você tenha parado para pensar no seu tipo de ensino, no tipo de forma que seus filhos aprendem, e você pensou assim, olha, o jeito como eles aprendem, o jeito como eu consigo ensinar, combina com esse currículo. Aí vai dar certo. Do contrário, não. Catar um negócio X, botar na sua casa sem nem ler, sem nem pensar, sem nem... Entendeu? Aí não funciona. Você só vai gastar dinheiro e vai se frustrar. Não faça isso. Tá? Então, vamos recapitular aqui comigo. As primeiras coisas que a gente faz antes para se preparar para o planejamento são definir os valores da família, e isso a gente consegue colocando no papel o que nos motiva e pedindo para as pessoas da nossa família colocarem no papel o que motiva eles, e aí a gente vai pegar aquilo que combina, que é igual em todos os pontos de vista, ou vamos agrupar coisas que são parecidas e vamos definir os valores da família. E aí a gente vai descobrir como o nosso filho aprende, como a gente gosta de ensinar, tá? E só depois disso a gente vai partir para um método, para um currículo. E aí teve uma pergunta na caixinha, como que eu descubro qual que é o método? Tem um monte de método. Tem mesmo, tem muitos métodos. Mas lembra que eu falei da gente olhar sobre como o filho aprende, sobre como a gente ensina? Isso se encaixa, tá? Ah, eu gosto de natureza, eu gosto que meu filho tenha contato com os bichos, eu quero pegar livros e que ele aprenda sobre a vida, sobre a ciência, sobre a história com livros. Não quero livro didático, quero livros vivos. Você tá ali mais pra Charlotte Mason. Ah, não, mas eu acho tão bonito aquela família que fala grego, fala latim, eu queria que os meus filhos aprendessem, memorizassem, nananana. Você tá mais pro jeito clássico. Só que, cuidado, ver o que uma família faz não necessariamente vai ser aquilo que vai dar certo para sua família. Lembra antes, tem que olhar o jeito que seus filhos aprendem e o jeito que você consegue ensinar. Se isso casar com aquilo que você acha legal, que você acha interessante, ótimo, vai naquele currículo. Se não casar, continua procurando, que uma hora você vai achar, tá? Ai, mas eu tô me sentindo muito insegura. Aquilo que eu conheço, que eu me sinto confortável para ensinar, é o da escola. Como que eu faço, então, para o meu filho aprender esse da escola? Esse é o método tradicional, tá? Como que eu faço para o meu filho aprender esse da escola? Você inclui elementos que sejam do modo de aprendizado dele. Seu filho é auditivo, inclui umas músicas.
incluam os recursos sonoros. Ah, seu filho é visual? Inclui figuras. Tem várias famílias que fazem materiais do método tradicional muito colorido, muito cheio de figura. Eu uso aqui com a Elisa, inclusive, porque ela gosta, né? O visual atrai ela. Ah, meu filho é sinestésico, procura projetos, né? Às vezes, vai dar mais certo com o seu filho o método tradicional, ok? Mas se você usar, sei lá, um estudo por unidades, eu vou praticar, né, sentadinho na mesa com a apostila, método tradicional, mas eu vou colocar isso em unidades, eu vou colocar isso por projetos, né? Às vezes vai funcionar melhor, tá? Então, você entende como uma coisa vai amarrando na outra, uma coisa vai pegando na outra, uma coisa vai ajudando com a outra? Se você pular algumas etapas, às vezes você não consegue chegar lá no currículo, às vezes você não consegue chegar lá no método. Eu escuto muito famílias que já estão prontas, que já tem costume, já tem anos nisso. Quando abre caixinha e alguém pergunta como eu escolho o método, como eu começo o ensino domiciliar, eles sempre falam, escolhe o método. Só que isso é muito genérico. Porque como que eu vou fazer, né, para escolher esse método? Aí eu escutei uma vez uma mãe falando assim, gente, método não é casamento, tá? Você pode trocar. E é verdade, você pode. Só que não seria mais fácil se a gente fosse direto naquele que dá mais certo? Seria ótimo, seria perfeito. Às vezes acontece e às vezes não, tá? Quando acontece é ótimo, porque você vai pegar aquele método e vai seguir ele puro, dali pra frente, assim, ó, vai, na reta. Às vezes não acontece. Às vezes você foi um pouco pela emoção. Você viu uma fulana de tal fazendo aquele método, você falou, ai, eu acho que eu consigo ensinar esse e tal, mas no meio do caminho você viu que não dava certo. E aí você teve que recalcular a rota. E tá tudo bem recalcular a rota, é pra isso que serve o planejamento. Porque você sabe aonde você tem que chegar lá no final do ano. O que você planejou alcançar lá no final do ano. Você só precisa saber quais ferramentas você vai ter que usar para chegar naquela meta, né? Então, é por aí. Como a gente escolhe o currículo? Assim, primeiro vendo como a gente ensina, como o filho aprende, quais são os nossos valores. Dito isso, a gente vai procurar um método que se encaixa, tá? Débora, qual é o método que você segue? Nenhum. Tem um método chamado método eclético, que é o quê? Quando você faz uma colcha de retalhos. Débora, mas eu vou catar um saco, vou botar tudo ali junto, vou misturar tudo. Não, calma, não é assim, tá? O método que eu mais me sinto segura em ensinar a Elis é o método tradicional, que é por apostilas, que foi como eu comecei. Porém, entretanto, todavia, contudo, eu não me sinto mais confortável apenas com apostilas. Eu acredito que a educação da Elis fica mais completa se eu usar outros métodos, se eu usar outras abordagens para ensinar ela. Então, assim, para alfabetização, eu usei o método fônico, abordagem fônica, e misturei tudo que tinha de fônico aí, que eu achava que ia facilitar ela aprender. Lembra, a Elis é sinestésica, mas ela também gosta de cantar, ela também gosta de figura. Então, assim, o que combina com ela? Procurei educação com música, tem um canal aqui no Instagram. Procurei a apostila que me deixava confortável e procurei o método com música para ela. Então, assim, estou usando o material que me deixa confortável com uma abordagem que facilita o aprendizado dela. A matemática. Eu falei muito esse ano sobre matemática, porque esse ano foi ruptura aqui em casa. Eu tava seguindo desde os 3 anos e meio com ela, com o mesmo material, que é o material que muitas famílias educadoras usam, de um professor que já ficou famoso aqui no Instagram. Porém, chegou agora no primeiro ano, a Elis simplesmente achou um tédio, principalmente porque em determinados períodos, ele de repente coloca uma lista de 20 contas demais. 20 continhas de soma. E eu sou uma pessoa competitiva. Lá no prefácio, no Instruções aos Pais, ele vem dizendo quantas perguntas ou quantas continhas a criança tem que acertar para ela estar acima da média, para essa criança ser um gênio da matemática.
quantas continhas ela tem que acertar para essa criança mostrar para você que ela está entendendo a matéria. Ela está confortável e pode passar adiante. Quantas continhas essa criança tem que errar para você perceber que essa criança não está entendendo, ela não está avançando, não está dando certo. Eu aplicava essas continhas com a Elis e a Elis fazia 5 continhas de 20. Acertava todas, mas ela fazia 5 continhas de 20. A Elis é sinestésica. Não adianta eu dar uma lista de mais e menos para ela, que ela vai olhar aquele negócio que não é pictórico, né? Não é manipulável. Ele é simplesmente um monte de número, um monte de sinal, e ela tem que olhar para aquilo e tem que entender. E ela acabou de aprender os números e ela, sabe? Ela não quer, ela não gosta, ela começou a achar o material chato. Então, esse ano foi uma ruptura com esse professor, não deu certo. A gente lutou demais. O material que era de 6 meses durou o ano inteiro e sobrou. Tanto que eu comecei o ano letivo dela com esse material, não porque eu quero terminar, mas porque eu tava precisando de tempo para conseguir imprimir um novo material para ela não ficar sem. Eu resolvi pegar esse material do primeiro ano e continuar fazendo ele, só que com outra abordagem. Então agora eu faço ele de forma oral. Eu pego os exercícios, ao invés de eu dar a apostila para ela resolver, eu converso com ela. E ela acerta tudo. Dá tudo certo. Entende? Então assim, ela tem uma forma de aprender, eu tenho uma forma de ensinar. O material parou de funcionar, eu larguei esse material e vou usar outro. E é exatamente isso que vocês têm que entender, tá? Quando eu falo que o método não é casamento. Material não é casamento. Às vezes você tá lutando, tá vendo que não tá dando certo. Respira. Esse material não vai conseguir te levar até o seu objetivo. Esse método não tá te levando pro seu objetivo. Para, respira e tenta com outra coisa. Tenta de outro jeito, tá? Teve uma mãe que perguntou: como eu vou saber o que eu preciso ensinar? Ó, pra quem tá começando, eu acho muito interessante você dar uma olhada lá na BNCC. Ai, não tá aqui. O que é a BNCC? Pra quem não sabe, BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é ela que norteia as escolas, a educação, tá? Tanto privada quanto pública. E aí, ela é uma base, tá? É assim, o básico do raso. Mas é interessante você olhar por quê. Se você tirou seus filhos da escola, você vai precisar saber o que eles aprenderam naquele ano ou o que eles deveriam ter aprendido. E aí você vai sentar com seus filhos, vai ver baseado naquilo, o que eles realmente adquiriram, tá? Do conhecimento da base. Ah, Débora, meus filhos, a base é ruim. Não estamos aqui discutindo sobre isso. Os meus filhos não pegaram nada do que era para eles terem pegado. Eles estão atrasadíssimos. Minha criança era para estar no 6º ano, ela não lê. Gente. Tá? Então, assim, é importantíssimo você pegar a base justamente para você saber da onde partir, porque daí você vai saber o que você precisa ensinar. Adianta você pegar o material, a base, olhar lá o que seu filho precisa aprender no 7º ano, se ele não tá sabendo ler. Não. Entendeu? Então você vai voltar lá no 1º ano e vai mostrar pra ele as letras, os sons das letras, o que é vogal, o que é consoante. Só que você vai fazer isso de uma forma um pouco mais agilizada, não correndo, tá? Mas você vai gastar menos tempo com isso, porque o seu filho já tem uma função cognitiva um pouco maior. Então, assim, teoricamente é pra ele pegar as instruções de uma forma mais rápida. Geralmente pega, tá, gente? A não ser que essa criança tenha uma dificuldade cognitiva, uma deficiência intelectual, aí, ou uma dislexia, enfim, TDAH, ela vai demorar um pouquinho, mas é possível. 1 para 1 é possível, tá? É muito mais fácil do que numa sala com 50 alunos. Eu descobri semana passada que as escolas aqui da minha cidade pública tem 50 alunos, 52 alunos na sala. Não vamos mudar de assunto, né? Vamos seguir. Então é isso. O que eu preciso ensinar? Primeiro, precisa saber onde seu filho tá. Ah, meu filho nunca foi pra escola. Ele acabou de fazer 6 anos, a gente vai começar a vida dele escolar agora. Ou acabou de fazer 4 anos, tá?
porque eu acho difícil, já que agora é obrigatório, né, matrícula com 4 anos. Mas seu filho acabou de fazer 4 anos. Você vai fazer o que era pra fazer com a idade dele. Ele precisa aprender a ler, ele precisa aprender os números, ele precisa saber as quantidades. Então você vai procurar materiais desse tipo. E na BNCC fala, tá? O que a criança precisa aprender. Então você vai pegar lá a BNCC, vai baixar ela no seu computador, no seu celular e vai olhar a faixa etária do seu filho, a idade que seu filho tem, o que era pra ele estar aprendendo, tá? Ai, Débora, mas aqui na BNCC não fala sobre alfabetização. Mas você sabe que seu filho precisa aprender a ler. Não é? Então você vai ensinar seu filho a ler. Ah, mas eu não sei, na escola ensina método global, como que eu faço? Eu ensino pelo silabário, eu ensino pelo método fônico. Gente, o que é mais eficiente em estudos recentes é o fônico. Você se sente confortável com o fônico? Não. Com o que você se sente confortável? Com o silabário. Vai. Só vai. Não sendo global, porque o global ele é ineficiente mesmo, tá? Pode tomar um banho. Outro, né? Tá muito calor, né? Sabe o que você pode fazer? Brincar com a água um pouquinho. Você abre, enche os seus potinhos, desliga e brinca com a água lá no banheiro. Tá bom? Gente, tá muito calor. Voltando aqui. Onde eu tava? Ih, me perdi. Com o que você se sente confortável. Eu conheço uma mãe lá do Ceará. Vou tentar espirrar. E ela começou o ano passado o homeschool. Tirou as crianças, acho que nas férias de julho. Não. Foi antes, foi nas férias de dezembro do ano passado ainda. 2022 para 2023. E ela falou, olha, eu tô tentando ensinar meu filho com método fônico, mas eu não tô entendendo o que eu tô ensinando pra ele. Porque ela fazia o som das letras e ele formava a sílaba com o som das letras. Sabe assim, tipo, ao invés de ele fazer f, ele fazia fi, fa, sabe? E aí ela não tava conseguindo lidar com aquilo. Eu falei, olha só, amiga, presta atenção. Você se sente confortável com o fônico? Não. Com o que você se sente confortável? Com sílaba. Então vai ensinar a sílaba. Mas o meu filho tava aprendendo pelas sílabas na escola e eu não consigo ensinar ele que B com A dá A. Porque B com A não dá A, dá BA, né? Então você precisa ensinar B com A dá BA. Você tá ensinando sílaba, tá? O nosso alfabeto, a nossa estrutura de escrita é de sílabas, então tá tudo bem. Você vai alcançar o seu objetivo, tá? Mas eu vou tirar meu filho, ele tá no 7º ano do ensino fundamental 2, ou ele tá indo pro ensino médio, o que eu faço? Olha, quando é adolescente, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Você tirando o seu adolescente da escola, ele vai sentir falta dos colegas, né? Que ele já tá acostumado ali com aquela rotina. E vai ser mais difícil, não tô dizendo impossível, mas vai ser mais difícil para ele enxergar você como a figura que educa ele no que é secular. Porque ele tá acostumado a ter você com uma disciplina mais de casa. Arruma isso aqui, pega não sei o quê. Mas a gente precisa lembrar que escola é escola e educação domiciliar é educação domiciliar. São coisas diferentes. Então, dá um tempo para esse adolescente, para ele se situar da realidade dele nova, para ele ver que as coisas estão diferentes e vai devagar, vai bem aos pouquinhos. Mas bem aos pouquinhos é o quê? Uma matéria por dia. Nossa, mas o adolescente tem 15 matérias, Débora. O adolescente tem 1 milhão de coisas para aprender. Calma, você vai chegar lá. Mas primeiro você precisa desescolarizar a mente desse adolescente, né? E proporcionar para ele formas dele se socializar, porque essa parte da socialização pesa muito mais pro adolescente que já está acostumado com o sistema escolar do que para criança que nunca foi, tá? Então são duas situações diferentes. Vai colocar esse adolescente num futebol, numa natação, num clube de teatro, não sei, o que você tiver aí de acessível. Vai fornecer momentos que ele convide esses amigos que ele já estava acostumado para ficar na sua casa, para ir num parque, para ir andar de um skate, não sei. É sua função, tá? Por quê? Porque o adolescente é uma fase muito delicada. E aí, para eles ficarem rebeldes, é 2 palitos. Então a gente precisa manejar de uma forma diferente, tá?
Então, o que você vai ensinar para esse adolescente é a etapa 2. Primeiro, você precisa desescolarizar a mente dele e mostrar para ele que não é porque ele vai estudar em casa que ele vai ficar isolado de todo mundo. Isto posto, aí você vai atrás. Ah, mas eu não sei química. Ah, mas eu não sei filosofia. Ah, mas eu... Gente, calma. Existem livros, existem aulas no YouTube, existem professores particulares. Você vai precisar de ser um pouquinho paciente e conduzir esse adolescente por um tempo. Mas o foco é que ele seja autodidata, porque realmente você não vai dar conta de ensinar tudo para ele. Em algum momento, esse adolescente vai pegar ali o ritmo e vai desacostumar a ficar copiando da lousa, porque o nosso sistema de ensino é basicamente esse, né? Eles dão só a cópia e o adolescente só escreve, nem lê o que ele está escrevendo. Ele vai em algum momento desescolarizar a mente dele e vai perceber que a pesquisa é interessante, que dá para ele fazer esses trabalhos manuais, para ele se aprofundar em um assunto, que quando ele tem uma dúvida, ele não precisa ficar esperando a professora voltar no dia seguinte ou na semana seguinte para explicar e depender da memória da professora. A professora esqueceu que ela estava me ensinando uma função lá da matemática e ele vai ficar sem aprender? Não, ele mesmo vai pesquisar, né? Ele mesmo vai atrás de videoaula, ele mesmo vai atrás de professor no YouTube, você mesmo pode pagar um professor de determinada matéria para ele, que ele esteja com mais dificuldade, pode ter acesso a bibliotecas, sabe? Não é o fim do mundo, calma que tudo tem jeito, tá? Tudo assim, dentro dos seus valores, dentro daquilo que o seu filho consegue aprender, da forma como ele consegue aprender, a forma como você consegue ensinar, dentro do método que você escolheu, tá? Que mais? Aqui, teve uma pergunta também essa semana. Como a gente faz avaliações? Tem diversos tipos. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma regulamentação, né? Pro homeschooling. No Brasil não tem. Então, a gente tá livre e ao mesmo tempo meio amarrado. Por quê? Porque você pode tanto fazer provas com seus filhos quanto não fazer. Tá? Tem gente que eu já vi algumas famílias educadoras que elas escolhem fazer provas com os filhos. O próprio pai ou o próprio tutor faz lá a prova de acordo com o que passou no bimestre, no trimestre, na semana, no mês, enfim. E aplica igual na escola para criança, para adolescente. Tem outras famílias que usam o método online. Usam Knox Kid, usa Kumon, usa... agora esqueci o outro. Khan Academy, né? E aí, esses próprios sistemas online, eles próprios têm lá as avaliações. E tem família que prefere não dar a própria avaliação, procura uma avaliação do governo que já tem pronto. Na internet você encontra. OBA, que é a Olimpíada Brasileira de Astronomia, né? Você encontra Enem, você encontra prova de vestibulinho de ETEC, ou até provinha Brasil, para quem é ensino fundamental 1. Eu tenho algumas até, que eu encontrei de compartilhamentos, encontrei na internet, provinha Brasil. Porque eu me sinto mais confortável assim. Tudo bem. Eu queria pegar uma prova de Olimpíada de Matemática passada e ver como meu filho tá. Tudo bem. Eu não quero pôr prova pro meu filho. Tá bom também. Você não precisa dar prova pro seu filho. Por quê? Porque em muitos momentos você vai perceber quando o adolescente ou a criança tá evoluindo, quando ele não tá, né? Durante o próprio ensino, durante o próprio momento que você tá ensinando ele ali, ele vai fazendo perguntas, vai sanando as dúvidas, você vai fazendo perguntas, ele vai te dando as devolutivas. Chega em algum momento que você não precisa de uma prova, porque você sabe que ele entendeu, ou você sabe que ele não entendeu, que você precisa ficar mais um tempo ali. Por exemplo, para passar o seu filho do primeiro para o segundo ano, você precisa saber se ele está lendo, se ele chegou na meta que era juntar sílabas, ler pequenas palavras, ler pequenas frases no final do ano. Durante todo o ano você já deu leitura, já deu sílabas, já deu som das letras, já deu de tudo. Você não consegue perceber se seu filho está lendo? Consegue. Seu filho está gaguejando?
Seu filho não conhece o que é uma vírgula, ele não sabe o que é um ponto de exclamação, o que é um ponto de interrogação, o que é um acento gráfico, né? Um acento circunflexo, um acento agudo, ele não sabe mudar a entonação de acentuação fechada para acentuação aberta. Você consegue perceber. Então, se você não quiser aplicar uma prova, você não precisa. Você pode simplesmente fazer um relatório. Aqui no meu planner, eu fiz um espaço pro relatório, tá? Deixa eu pegar aqui o de dezembro. Eu fiz um espaço para relatório que a gente escreve, tá? Se a criança tá entendendo. Então, aqui, principais atividades do mês. Como que a criança foi? Ah, porque esse mês eu dei vogais, dei consoantes, dei palavras com consoante, vogal, consoante, ou vogal, consoante, vogal. Percebi que ele se deu bem, ele leu todos os ditongos, né? Ou assim, tá no segundo, terceiro ano. Ah, ele tem maior fluência, ele já tem uma prosódia, né? Que é quando ele troca as vozes, ele já para nas acentuações, nas pontuações. Em matemática, o objetivo esse mês era que ele conseguisse efetuar com sucesso contas de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão com 2 números na chave. Enfim, vai fazendo ali mês a mês. E também tem um espaço para você colocar fotos, tá? E escrever. O que aconteceu? Ah, eu vou pôr aqui na foto a Elis fazendo um experimento de... A gente fez um experimento da caneca lá, que a caneca assustada, para ela conhecer como que era a ação da gravidade, né? Tirei a foto, vou pôr a foto ali e vou escrever. Nesse dia estávamos fazendo o experimento de gravidade, caneca assustada, parará. Entendeu? Então, esse planner já tá com isso, tá? Para você fazer esse tipo de anotação. Caso você não queira fazer uma prova, tá? Por quê? Porque não tem um órgão, uma lei que regulamenta, que fica te fiscalizando, que espera que você dê essa devolutiva. Mas você sabe que você precisa saber qual que é o nível daquela criança para ver se você consegue passar, né, de conteúdo, passar para frente o conteúdo ou não, se você precisa de mais tempo. Tá tudo bem. Que? E depois te dou antialérgico. Tá bom? Esse soluço é alergia. Vai brincar lá mais um pouquinho. Tá? Tá. E quiser salvar estão sem bateria. Não, vai brincar na água. Não? Então vai deitar um pouquinho. A mamãe já vai lá com você. O que mais? Ah, quando você for fazer a escolha desse método e tal, é interessante você ser honesto com você. Como eu falei, não é porque o fulano faz tal coisa que você precisa fazer tal coisa, né? Eu, quando cheguei nessa vida de educação do auxiliar, eu achava muito bonito aqueles métodos mais naturalistas, não sei. Aquele Montessori, o Waldorf, eu achava muito interessante. Deixar a criança desenvolver a própria autonomia, nananã. Só que não é o meu estilo de ensino. Eu preciso de uma coisa mais tangível. Eu acho lindo a criança aprender assim, mas eu acho difícil enxergar como que a criança está aprendendo. Eu preciso de um pouquinho mais de controle. Então, por mais que eu ache bonito esse Waldorf, por mais que eu ache bonito Montessori, por mais que eu ache interessante Charlotte Mason e tal, eu precisava de uma coisa ali um pouco mais palpável. Então, eu fui pro método tradicional e acrescentei alguns elementos desses métodos, né? Coisas que eu achava interessante. Então, eu trabalhei muito a autonomia da Elis, trabalho bastante coisas da natureza, estações, etc e tal. Mas assim, a gente não desapega ali também da apostilinha, da leitura do texto, vamos ver o que fala o texto, além daquilo que a gente observou. Será que o que está no texto está de acordo com o que a gente viu lá fora? Será que a gente viu uma coisa a mais? Será que ficou faltando coisa, sabe? Eu preciso dessa segurança. E vocês aí também pode ser que sintam isso, né? Pode ser que você ache lá, eu vi as crianças aprendendo grego.
quero muito que meu filho aprenda grego. Eu quero muito que meu filho leia a Odisseia. Você já leu a Odisseia? Não. Você não sabe nem o que fala na Odisseia. Eu quero ensinar português pro meu filho com Camões. Quem foi o Camões? Você não conhece o Camões. Eu vou te dizer, a única coisa de Camões que eu aprendi na escola foi Canção do Exílio e alguns trechos, porque Canção do Exílio é enorme e a minha professora de português não queria escrever a Canção do Exílio inteira na lousa, tá? Então eu sei alguns pedaços da Canção do Exílio. Tem que ser honesta com você mesma, porque senão você só vai se frustrar. Você vai estabelecer ali um patamar que pra você não é alcançável. E lembrar que na rede social a gente vê uma fraçãozinha da vida das pessoas. A gente não vê tudo. Não tem como você tá ali, a não ser que você esteja na casa da pessoa para estar vivenciando junto com ela. Do contrário, você não vai conseguir saber exatamente quais são as dores, os calos daquela mãe, as dificuldades daquela criança, entendeu? Porque na rede social tudo é mais bonito também. Então a gente tem que ser honesto, né? O que você precisa fazer com aquilo que você gostaria de fazer, com aquilo que te inspira. Você vai achar um meio do caminho aí e vai usar isso para encontrar o seu método, tá? Esse método, esse material que você vai escolher, né? O que precisa ensinar, tudo isso você só vai saber quando você parar para olhar pro seu filho. A Elis, certa vez, falou para mim: quero ser pioneira. Tá? Quem não é testemunha de Jeová não sabe, mas pioneiro é uma pessoa que dedica boa parte da sua vida para ir pregar de casa em casa. E para você ser pioneiro, seja na onde você mora, ou seja num território onde quase não tem testemunhas de Jeová, você precisa de um emprego que te permita que grande parte da sua vida seja dedicada a isso. Ou seja, você não vai conseguir ter um emprego de período integral, né, aquele período comercial das 9 às 5 ou das 8 às 6, sei lá, e ser pioneiro no contraturno e querer ter uma família e querer educar seus, entendeu? Fica difícil. Quanto mais elementos você vai colocando aí, mais difícil vai ficando de fechar a conta. Então, qual é o principal objetivo dela? Ser pioneira. Como eu faço para ela chegar lá? Eu ajudo ela a encontrar funções que ela possa executar em meio período ou com horário marcado, que vai render o sustento para ela ser uma adulta funcional e não dependente de mim ou de quem quer que seja, para ela sustentar o próprio sonho, né, que é ser pioneira, né? Tanto é que a gente começou a estudar Libras justamente por causa disso, porque tem uma grande procura de intérpretes de língua de sinais brasileira, e ela poderia trabalhar com isso em qualquer lugar que ela esteja. Ela poderia oferecer curso, ela poderia fazer traduções em eventos, ela pode, sei lá, enfim, uma porção de coisa ela pode fazer sendo tradutora de Libras, né? Intérprete de Libras. E aí você foca nisso. O que seu filho quer ser quando crescer? Ou o que você quer alcançar? Como você vai chegar nisso? É esse método e aquilo que você vai ensinar. Eu quero que meu filho seja um bom cidadão. Eu quero que meu filho seja uma pessoa consciente dos seus direitos, dos seus deveres e dos seus privilégios. Eu quero que o meu filho seja um adulto funcional. Eu quero que ele saiba arrumar a própria cama, limpar a própria casa, fazer a própria comida e se virar sem mim. Por mais que eu ame que meu filho precise de mim, eu também quero que, caso eu não esteja mais aqui, ele consiga se virar sozinho. Eu quero que meu filho seja educado, um adolescente bom. Para eu chegar nessas metas, eu preciso ir colocando passo a passo como que eu vou fazer para alcançar essas metas. E nisso entra o seu método também. Por exemplo, Charlotte Mason fala que a gente precisa de uma atmosfera no lar, né? Você precisa lá para criança muito pequena. Como você começa a rotina da criança muito pequena no método Charlotte Mason? Com alimentação, exercício e repouso, né? Ela fala para você ficar de 5 a 8 horas, de 5 a 8 horas ao ar livre com essa criança, né? Às vezes é uma coisa que para você é fácil, para mim é mais difícil.
Como que eu vou fazer pra ficar 8 horas com a minha filha no lado de fora se nós moramos em apartamento? Entende? Às vezes a gente... Mas se eu quero alcançar os meus objetivos, também eu preciso fazer algumas escolhas, fazer algumas concessões. Você entende? Então, assim, meu filho, ele falou que quer ser médico. Em algum momento, pode ser que mude? Pode, tá? Mas a base é essa, né? Não só aquilo que você quer que seu filho trabalhe, que ele ganhe dinheiro, que ele seja independente, tenha sucesso financeiro, não. Mas o caráter, a personalidade, né? Como ele vai conviver com outras pessoas. Tudo isso quem vai formar é a família. E isso também a gente encontra nos métodos de ensino, né? Também é interessante a gente saber quais são os pontos fortes dessa criança, tá? Pontos fortes e pontos fracos. Por quê? Com os pontos fortes, na escola a gente não consegue alcançar esses pontos fortes. Na escola é o seguinte, você tem facilidade com português, então a gente vai deixar o português de lado, porque você pega rápido ele e vai focar naquilo que você tem dificuldade, você vai trabalhar muito mais, vai fazer mais trabalhos extras para conseguir nota, vai fazer projetos extras, vai fazer pesquisas extras, vai focar naquilo que você não sabe fazer, para você ficar com tudo mediano. Na nossa casa, a gente não quer um filho mediano. Na nossa casa, a gente pode incentivar ele a ir atrás daquilo que ele tem facilidade. Quer dizer que, se a minha filha tem facilidade com português, eu vou falar para ela abandonar a matemática? Não. Ela vai precisar da matemática quando ela crescer? Vai. Então, eu vou ensinar isso para ela da forma como ela consegue aprender, que aí fica mais fácil para ela adquirir esse conhecimento. Mas eu também não vou ficar tão focada nisso, porque ela precisa saber um certo nível, ela não precisa ser uma expert. Tem muita gente que fala assim, ai, mas como você vai ensinar em casa? E aquelas matérias, né, que são mais difíceis, mais sofisticadas? Aí eu falo assim para as pessoas, gente, eu tô ensinando ela, mas eu não tô formando uma astronauta da NASA. Não tem necessidade disso, desse desespero. Por quê? Ela não quer ser astronauta da NASA, ela quer ser pioneira. Ser pioneira, ela vai precisar aprender a falar em público. E essa não é uma habilidade dela. Entende? Ela é um pouco tímida. Ela precisa de um certo tempo para ela conseguir falar. Ela tem 7 anos e ela ainda não consegue falar no campo sozinha. A gente vai na pregação e ela ainda não consegue falar sozinha com 7 anos. Tem uma amiga dela lá do Segundo Reino que já tá fazendo parte sozinha com 7 anos. Tem. Ela sobe na tribuna, faz a parte com as irmãs e desce. A Elisa ainda não chegou nesse ponto. Então, assim, qual que é o ponto forte da Elise? Eu vou trabalhar nesse ponto forte para ela ficar cada vez melhor nesse ponto forte, mas eu também quero saber quais são os pontos fracos, porque eu preciso ajudar ela a alcançar esses objetivos, né? Então, ela é tímida, vamos trabalhar aí essa timidez. Eu tô colocando ela em atividades extracurriculares para ela socializar mais com as pessoas, para ela perder a vergonha de falar sobre a fé dela. A gente tem estudado mais sobre a fé dela para fortalecer e cimentar no coraçãozinho dela cada uma das coisas que ela aprende para ela poder passar isso com confiança para as pessoas. Então é assim que o método vai trabalhar. O método, o currículo que você escolhe não é só matéria, português, matemática, história, geografia, ciência, inglês, não. Também tem essas outras questões. Ah, meu filho se dá muito bem com artes. Eu vou comprar muito material de artes, vou comprar tela, vou comprar guache, vou comprar giz, vou comprar aquarela, vou comprar tinta a óleo, todos os pincéis para incentivar ele, para fazer com que ele cada vez mais se torne confiante naquilo que ele já sabe fazer, que ele refine o traço dele. Mas ele vai precisar vender essa arte, sei lá, ele vai precisar saber ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou ensinar ele matemática, vou ensinar ele a conversar com as pessoas, vou ensinar ele português, né? Vou ensinar ele outras coisas que também são importantes, embora eu ajude ele a alcançar esse objetivo e forneça ferramentas para ele trabalhar naquilo que são habilidades. Tá bom? Ai, que ótimo! Continua, tá ficando bem bonito. Depois você mostra, na hora que terminar, tá bom? Eu pintei a vespa de roxo. Eu vi. E ela tá com fome, essa vespa. Às vezes é um curso que precisa... Às vezes a criança quer aprender uma coisa, quer ser uma coisa quando ela crescer,
vai precisar de um curso superior. Então, eu vou trabalhar isso durante o ensino domiciliar com essa criança. Ah, a criança quer ser médica. Ou a criança quer ser biólogo. Eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar as habilidades dessa criança para as aptidões para essa área de medicina, de biologia, né? Mas eu vou sempre ter aquele foco ali no vestibular, porque ela precisa de um curso superior. A Elis quer ser pioneira, mas se ela perceber que intérprete de Libra não é para ela, a gente vai procurar alguma outra coisa. Vai fazer um curso técnico, entendeu? Vai procurar outras formas de ela alcançar esse objetivo, tá? Então, o meu homeschool, a minha educação domiciliar com a Elis, é diferente da educação domiciliar de uma pessoa que quer, por exemplo, entrar numa faculdade de medicina, que quer ser um engenheiro, que quer ser um arquiteto, entende? Coisas que essas crianças e adolescentes vão aprender que a minha filha provavelmente não vai precisar aprender, porque ela não vai usar, né? Ela precisa aprender a usar um escalímetro? Não. Ela não precisa nem saber o que é um escalímetro. Mas ela... É aquela régua que a mamãe tem, que tem 3 lados. Ela precisa aprender formas geométricas. É interessante ela aprender formas geométricas, né? Ela vai precisar saber soma, vai precisar saber multiplicação, vai precisar saber se comunicar bem, escrever com português correto, né? Então, tem que focar nessas coisas que são muito importantes para ela, claro, sem deixar aquelas outras questões, mas assim, não com tanto peso. Por quê? Porque na minha casa não tem boletim, gente. Eu não tenho que ficar dando satisfação pro governo de que eu tô dando material, tô dando matéria que ela não vai usar. Fala aí pra mim, você usa tudo que você aprendeu de química? Você usa tudo que você aprendeu de geografia? Não usa. Tem gente que nem lembra das aulas de geografia, que dirá usar. Entendeu? Então é isso, é basicamente isso. Pra gente fazer o nosso planejamento, a gente tá falando a nível anual ainda, né? Lembra que eu falei quais são as metas que eu quero quando ela for uma adolescente, quando ela for uma adulta, mas também o que eu quero alcançar no final desse ano. Porque assim, ó, eu quero que ela seja uma adulta funcional. Para ela ser uma adulta funcional, ela precisa ser uma adolescente funcional. Para ela ser uma adolescente funcional, ela precisa ser uma criança funcional. Como que eu chego de criança para adolescente? Quais são os passos? Então, assim, eu preciso ensinar agora ela a cozinhar, lavar a louça, quais são os ciclos da máquina de lavar roupa, lavar um banheiro, varrer uma casa, arrumar a própria cama. Ela tem 7 anos, ela já tem condições de aprender isso. Quer dizer que eu vou trocar as minhas funções com as dela? Não, quer dizer que eu vou ensinar ela a fazer, para que mais pra frente ela consiga fazer sozinha, tá? Então, durante esse ano, ela precisa aprender 3 habilidades de arrumar a casa. Ela precisa aprender a lavar a louça sozinha, precisa aprender a arrumar a cama sozinha, precisa aprender a limpar o chão do quarto dela sozinha. É um exemplo, tá? Ela já faz. Ela já faz, mas é um exemplo. Chegar no final desse ano, como que eu fiz para ela alcançar essas 3 metas? O que eu fiz? Eu incentivei ela a ir ao quarto. Eu ensinei para ela o movimento da vassoura. Eu ensinei para ela como que ela dobra a roupa de cama. Eu ensinei para ela qual que é a ordem das louças a serem lavadas. Primeiro os plásticos, depois os copos, depois os pratos, depois os... Enfim, não sei. Cada um lava a louça de um jeito. Eu vou ensinar ela do jeito que eu acho que é melhor aqui. Entendeu? Aí quando ela chegar na adolescência, quais são os passos que eu preciso fazer para ela chegar na fase adulta da forma como a gente espera, que a gente deseja, o mais próximo possível disso. A mesma coisa com a educação secular. Esse ano, eu quero que a Elisa aprenda Libras, que ela seja fluente? Não, eu quero que ela seja fluente até a adolescência, né? Em Libras. Se nada mudar no meio do caminho, se ela não escolher um outro idioma no meio do caminho. O que a gente tem que fazer? Quantas palavras ela tem que aprender nesse ano? Quais são os recursos desse idioma que ela tem que aprender nesse ano? Para ela chegar nessa meta, por exemplo, eu quero que ela esteja faça datilologia rápido, né? Esteja mais ágil na datilologia, que é a soletração, né? Com os sinais. Quero que ela consiga formar frases, né? E entender outra pessoa até o final do ano. Como que eu faço para chegar lá?
Quantas palavras ela vai precisar aprender por mês para ela conseguir entender uma pessoa no final do ano? Quais aulas ela vai precisar ter para ela conseguir formar uma frase sozinha, né? Que a construção da frase em Libras é diferente da frase em português, né? A gente coloca os elementos antes, alguns elementos depois. Não tem um sinal para cada palavra, igual em português, né? Então, como ela vai aprender tudo isso, é o meu planejamento anual, né? Eu vou dividindo ele aí nos meses. Vamos supor, ela precisa aprender 30 frases até o final do ano. Eu vou pegar mês a mês, quantas frases ela vai aprender em cada mês. Tem 10 meses de aula. Ela tem que aprender 3 frases por mês. É uma meta saudável? É uma meta que ela vai conseguir alcançar? Entende? Para ela aprender 3 frases por mês, construir, tá? Frase sozinha por mês. Ela precisa ter uma aula de 50 minutos? Ela precisa ter uma aula de 20 minutos? Ela precisa ter uma aula de 2 horas? Ela dá conta de ter uma aula de 2 horas? Né? Qual que é o método que eu tô usando para ensinar ela? Entende? Então, a gente precisa, assim, de metas específicas, aonde eu quero chegar. Metas mensuráveis, que são aquelas que a gente consegue ver o progresso. Eu quero que ela aprenda 30 frases. Se em 6 meses ela não tiver aprendido um número X de frase, ela não está avançando. Se em 6 meses ela aprendeu a mais, ela está acima do esperado. Capaz até que a gente passe o planejado do ano. Entendeu? Ah, mas ela não alcançou em 6 meses. O que eu faço? Qual que é o meu plano de contingência? Como que eu faço para suprir essa necessidade dela? Eu mudo o método? Eu mudo o material? Eu mudo a minha forma de dar aula? Eu procuro um outro professor? Eu vou usar um aplicativo? Entende? Essas são as coisas que a gente precisa levar em conta para fazer o nosso planejamento. Metas realizáveis. Adianta eu falar que eu quero que ela seja fluente até o final do ano? Não é realizável, ela tem 7 anos. A gente começou faz pouco tempo em Libras. Não seria justo com ela esperar que ela fosse fluente em Libras até outubro do ano de 2024. Entende? Então, você precisa pensar assim, aquilo que eu tô esperando pro meu filho, ele vai ter condições de realizar? Ou ele só vai se frustrar? Eu vou me frustrar, eu vou exigir uma coisa que ele não tem condições, a gente vai entrar em atrito, a aula não vai render, ele vai pegar raiva de ter aula. Não é esse o objetivo, né? E metas realistas e com prazo definido, tá? Eu quero que até os 15 anos ela seja fluente em Libras. Ela tem um prazo para chegar lá e ser fluente. Eu vou diluir em pequenos prazos. No fim desse ano, ela tem que estar fazendo frases sozinha. Até 30 frases sozinha. Por que eu joguei esse número? É um número aleatório? É um número que eu sei que ela consegue, tá? Porque ela já começou a fazer essas frases sozinha. Ela já chegou assim, acho que em 5, 6 frases sozinha, a gente tem um mês de aula. Então eu sei que ela consegue, tá? Mas é isso, metas realistas, tá? Realizáveis, metas com prazos definidos. Então assim, como são as metas anuais? Você já viu as habilidades e as dificuldades do seu filho. Então, você vai listar as metas anuais. Onde ele está? Vai adiantar eu querer ensinar para ele função, se ele ainda não aprendeu soma? Vai adiantar eu ensinar para ele como que é uma célula vegetal, se ele ainda não sabe quais são as partes de uma planta? Vai adiantar eu ensinar para o meu filho ortografia, se ele ainda está juntando sílaba? Tá? Então, primeiro vamos saber onde seu filho tá, qual que é o nível dele, pra gente poder definir as metas do ano, né? Então, como que tá o social dessa criança? Não é só matéria. Eu vou definir assim, meu filho vai pro primeiro ano do ensino fundamental. O que ele precisa saber no primeiro ano do ensino fundamental? Português e matemática. Precisa ser alfabetizado e descobrir quantidades e números, né? Que tem ali o número e o numeral, ele tem essa diferença. É isso que ele precisa saber. Alguns ainda, na BNCC vai números até 100. São essas metas assim.
Mas eu acho que a BNCC é pouco. Começa com um pouco, que é o seu primeiro ano de homeschooling. Lembra que você está fazendo 2 planos. Está fazendo o plano ideal. Eu quero que meu filho aprenda até 1000. Contar e saber quanto que é em quantidade o 1000. Eu quero que ele saiba representar a quantidade, tá? O concreto, o pictórico e o abstrato até 1000 no final do ano. Essa meta é realizável? Ela é tangível? Entende? Faz sentido? Seu filho vai conseguir alcançar essa meta? Não. Tá, então até 100 no final do ano. É um pouco mais alcançável, né? Agora, como que essa criança vai chegar até lá? Tá? Aí você vai definir os passos. Eu tenho 10 meses de aula. Eu vou ensinar as dezenas até o 100. Vou ensinar ele o que é o pictórico, vou ensinar ele o que é o abstrato, vou ensinar ele o que é o como que chama? Acabei de falar, meu Deus, concreto. Para ele conseguir contar até 100. Mas eu só preciso me preocupar com português, a matemática, a história, a geografia, ciências? Não, a gente precisa cuidar do social, do cognitivo, do emocional, do espiritual dessa criança. Porque se fosse para fazer só aquilo que é secular, a gente deixava na escola mesmo, que apesar de ser mais ou menos, a escola tá dando conta disso, né? Mas em casa a gente tem que cuidar dessas outras questões, né? Então eu vou colocar meu filho, ele tem habilidade motora, ou ele tem habilidade com música e eu tô achando que esse menino tá precisando fazer um exercício. Que tal você ver com ele um exercício que ele acha bacana, que ele acha interessante para ele tentar esse ano? Mas eu tô achando que o meu filho, ele só gosta de esporte, não quer saber de estudar. Que tal você ver com o seu filho um idioma para ele aprender de uma forma diferente, né? Coloca aí esse objetivo, tá? Não, mas o meu filho, ele tá assim, começando tudo. Eu não sei ainda o que é habilidade, o que ele quer, não sei. Tá bom, então vamos para os objetivos mais simples, né? Seu filho lê? Seu filho entende o que ele lê? Ele já lê pequenos livros sozinhos ou ele não lê nada, né? Ele sabe te contar aquela história que ele leu? Ou se você contar uma história para ele consegue te recontar aquela história, né? São metas super acessíveis para uma criança que está começando agora a educação. Ou para um adolescente. Porque do jeito que as escolas estão, muitos chegam na adolescência, no primeiro ano de ensino médio, não sabe ler, não sabe se expressar. Eu tenho até uma situação que aconteceu com a Elis. A gente ainda estava morando na outra casa, na casa lá da minha sogra. E a minha sobrinha estava morando lá também, na casa da frente. E aí eu tava um dia, tinha terminado a aula da Elis, eu fui estender roupa no varal. E ela falou, mãe, lê pra mim. Eu falei, meu amor, a mamãe não consegue ler agora. Pode ser daqui a pouquinho? Ela falou, mas eu tô entediada, eu queria muito ler. Eu falei, tudo bem, então pega um livro seu, o livro que você mais gosta, o mais fácil que tiver. Eu falei assim, o mais fácil que tiver. E pede pra sua prima ler pra você. A prima, na época, tava com 15 para 16 anos. Ela pegou um livro que chama Quero Casa com Janela, que é o livro da galinha. Ele tem poucas frases. É daquela coleção Lagarta Pintada, sabe? Aquela de leitores iniciantes. Ela levou pra prima. A prima demorou meia hora pra ler um livro de 10 páginas com ela. Nem isso acho que tem. Acho que não tem 10 páginas, porque é um livro infantil para leitores iniciantes. E ela voltou assim, ó, desolada. Ela falou, ai mãe, eu prefiro esperar você terminar. Eu falei, por quê? A Bia não sabe ler. Aí eu falei, se sua prima não sabe ler, ela já tá com quase 16 anos, claro que ela sabe ler. Ela falou assim, não mãe, ela não lê direito. Por quê? Porque a prima não tinha fluência para ler. Então, ao invés de ser uma coisa fluida, uma coisa gostosa, era uma história que ela já conhecia. Ela estava esperando um ritmo e de repente a prima começou a quebrar esse ritmo, ela ficou frustrada. Então, pensa assim, seu filho consegue ler fluentemente? Ele consegue escrever, se for um adolescente, né? Ele consegue escrever com as regras da ortografia, né?
são metas. Ah, não consegue. Então vai pôr nessas metas. Né? Apesar dele já ser um adolescente, vai colocando essas metas pequenas, porque daí quando ele consegue alcançar essas metas, ele fala, ó, tá dando certo. Eu consigo. Eu não sou burro como eu pensei que eu era, como falaram que eu era. Não é impossível como falaram que eu era. E você também vai se sentir motivada. Você vai ver essas metas pequenas sendo alcançadas, você vai falar, nossa, eu consigo ensinar essa criança. Eu consigo ensinar esse menino. Tá dando certo. Sabe? A gente precisa desses incentivos. A gente e eles também, tá? Ah, mas tá tudo certo. Ele lê, ou ele vai aprender a ler agora. E as extracurriculares? Vou contar aqui uma coisa pra você. A minha meta, a expectativa lá, era a Elis fazer de extracurriculares no ano que vem a natação, o balé, coral, instrumento musical, ginástica. Não vai rolar. Primeiro porque a natação, ela é só por um período. Aqui na minha cidade a piscina fecha no inverno, então é só durante o verão. Ela começou na semana seguinte que ela fez 7 anos, que só pode matricular com 7. Ela ainda não conseguiu ter nenhuma aula, é uma aula por semana. Não conseguiu ter nenhuma aula, sempre acontecendo alguma coisa. E o professor falou que essa semana era a última aula, a gente também não conseguiu ir, vai voltar só dia 29 de janeiro. Mas tudo bem, tô levando ela na piscina regularmente, ela já até aprendeu. Mas tudo bem, vou levar ela na piscina, tá tudo certo. O balé vai continuar, o instrumento musical ela ainda não tem idade pra fazer, a ginástica ela tá na lista de espera, só que eu percebi que sair 2 vezes na semana com ela é cansativo para mim. Por mais que ela ame estar todos os dias em um lugar, eu não consigo. Eu tenho casa pra limpar, eu tenho planejamento pra fazer, eu tenho coisa pra imprimir, sabe? Eu não consigo estar daqui pra lá, de lá pra cá, daqui pra ali. Não consigo. Esse tempo não é hábil pra mim. Eu não dirijo. Eu faço tudo na minha cidade a pé. No sol, com a criança. Então não existe a possibilidade dela fazer todos esses extracurriculares. Ela vai fazer 2 extracurriculares no muito, quando muito. Entendeu? Que é o que eu consigo oferecer pra ela. Então você precisa ser, lembra que eu falei? Precisa ser realista, põe seu pé no chão, seja honesta com você mesmo. Você quer que a criança faça 500 coisas. Aqui na minha cidade tem muita coisa gratuita. Eu queria que ela fizesse tudo. Eu não dou conta. Eu tenho que respeitar os meus limites também. Entendeu? Deixa eu pegar minha água que eu tô com sede. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Não. Tava gelada, mas já faz tanto tempo que já até esquentou. Oi, Marilu. Oi, quem entrou faz pouquinho tempo. Gente, a live já tá rolando tem um tempo. Nem sei quanto tempo que tem. Deixa eu ver aqui. Então, já tem mais de 1 hora essa live. Acho que eu vou dar uma pausa aqui pra gente continuar falando sobre isso, que ainda tem bastante coisa. Não, até que não. Tá acabando já. Acabando. Eu consigo terminar. Então vamos lá. Tá. Depois que você viu o que você vai. Você fez essa lista, né? A gente tá fazendo a lista. O que essa criança vai aprender? Ele vai. Já tem as metas, né, pro ano. Onde você quer estar no final do ano. E o que você precisa fazer para alcançar essa meta. E aí você fez a lista das matérias que você quer que essa criança faça. Se ele vai ter português, se ele vai ter matemática, se ele vai ter ciências, se ele vai ter história, geografia, enfim, artes, enfim. Sim. Vou deixar salva. Eu falei em uma parte aqui da live, eu falei que quem tiver caneta e lápis pra ir anotando é bom, mas vai ficar salva, pode ficar tranquilo. A gente vai pegar essa folha e vai separar ali, ó, quais são as matérias que a gente quer dar. Então, eu fiz aqui no planner um espaço para as matérias, que é uma visão geral das matérias, tá? Aqui, ó. Nessa visão geral, vou virar aqui para vocês verem. Nessa visão geral, eu coloquei quais são as matérias que eu quero dar.
português, matemática, história, geografia, ciências, artes, idioma, libras, ensino religioso, o inglês e a educação física. São essas as aulas que a Elis vai ter. Aqui eu fiz um pequeno resumo do que eu quero que ela esteja sabendo no final do ano, tá? Então aqui em português, ó, as letras maiúsculas e minúsculas nos 4 formatos, mas aqui não é escrever, tá, gente? É ler fluentemente nesses 4 formatos. Rimar entre palavras, tá? Ela sabe rimas? Sabe, mas eu quero que ela identifique isso em textos. As dificuldades ortográficas, algumas, né? M antes do P e do B. Leitura compartilhada, escuta ativa, dificuldades ortográficas, né? Que eu já falei. Diminutivo e plural. Caligrafia cursiva, porque a letrinha dela tá bem ruinzinha. Não que a minha seja muito exemplar, né? Mas, enfim. Nome próprio e comum, sinônimos e memorização. Isso é só as metas para o ano, tá? Visão geral do que eu quero. E em português eu vou pôr muito mais coisa. Em matemática eu vou esmiuçar isso daqui, ó. Vou colocar detalhe por detalhe de tudo que eu vou ensinar para ela. Tá vendo aqui em matemática? Tá vendo aqui em história? Aqui é história geral. Eu podia ter escrito só história geral e depois esmiuçar aqui na frente o que eu vou ver com ela. Porque aqui, ó, no planejamento anual, daí eu tenho, ó, eu comecei e não terminei, tá? Não é que é só isso não, mas é que tem mais coisas. Ó, matemática. Tá vendo? Era um negocinho assim, ó. Olha aqui o que virou. Um montão de coisa. Essa aqui é a história geral, ó. Tudo que eu vou ensinar em história geral. Ó, frente e verso. Geografia, também comecei e não terminei. Também tem bastante coisa aqui em geografia. Ó, o inglês, tudo que ela vai ver dentro da apostila, que eu já escolhi. Ciências, tudo que eu já escolhi. Que aqui, ó, na visão geral, em ciências tem pouquinha coisa, né? São 9 itens. Aqui no planejamento anual, eu já esmiucei melhor o que eu vou dar pra ela em ciências, tá? Inglês também. Peraí, acho que tem artes aqui. Artes eu acho que tem bastante. Ah, não. Ué, o que era? Que eu tinha visto aqui. Ah, esse aqui é a história. Artes também eu tinha colocado que ela vai fazer bordado. Vai fazer apreciação artística. Ó, em Libras, como eu quero poucas coisas, eu só esmiucei as poucas coisas que eu quero, tá vendo? Aqui, ó, em artes, bordado, uso da argila, porcelana, coral, que ela vai entrar no coral para cantar, iniciação musical, que no próximo ano, 2025, ela já vai aprender o instrumento musical. Então eu quero fazer iniciação musical com ela agora, em artes. Apreciação artística e compositores. Ela vai ver biografias de compositores, tá? E aqui em educação física é natação, ginástica artística e balé, tá? Então é isso. Primeiro a gente tem que ter a visão geral do ano e depois no planejamento anual, ali matéria por matéria, você vai esmiuçar tudo que essa criança vai aprender durante o ano, daquelas suas metas, do plano ideal, tá? Mas não esquece de grifar em colorido, sei lá, em vermelho, aquilo que é o básico, né? Então, por exemplo, em português, o básico para Elis é a fluência, saber algumas dificuldades ortográficas, por exemplo, agora ela ainda está confundindo o R brando com o R forte. Então eu quero frisar bem isso, eu quero que ela saiba escrever todas as palavras, né? Que ela ainda confunde bastante o som an, porque o som an tem variáveis, tem o A com acento, tem o A antes do N e o A antes do M. Então eu quero que ela pegue bem. Esses são os principais, são as minhas bolinhas de vidro, como eu falei hoje lá no story. Quais são as suas prioridades que você não pode deixar cair? Quais são as bolinhas de vidro, tá?
Porque as bolinhas de plástico, elas quicam e voltam, e em algum momento você vai dar conta dessas bolinhas de plástico. Mas as de vidro, você precisa... São as suas prioridades. Você não pode tirar a atenção delas em momento nenhum, tá? E aí, depois que você definiu quais são as matérias, você vai definir quais são os dias da semana que você vai dar. Apareceram 2 perguntas assim hoje na caixinha. Como que eu faço para definir o meu planejamento semanal e como que eu faço para separar as matérias nos dias? Então, assim, pega uma folha de papel, sulfite, ou 5 folhas, não sei. No blueprint fala para você pegar uma folha de sulfite para cada matéria, né, para cada dia da semana. Eu acho que uma folha só resolve. Você faz lá as divisões, quantos dias você quer dar aula. Você quer dar aula 6 dias na semana, de segunda a sábado? Você quer dar 5 de segunda a sexta? Você quer dar 4 dias na semana? Vai de você. Quantos dias na semana você quer dar aula? Aqui na minha casa, eu dou aula 5 vezes na semana, né? 5 dias da semana, de segunda a sexta. Porque o pai tá sempre de sábado e domingo com ela, então ela quer aproveitar o pai. Não adianta eu querer colocar pelo menos uma aula. Às vezes eu quero fazer um reforcinho. Terça-feira passada não deu pra gente chegar na onde eu queria do meu planejamento. Vamos ter um reforcinho no sábado? Não, mãe, é meu dia com o meu pai. Foi isso que eu ouvi, tá? Então tá tudo bem. O que a gente vai fazer? Português, matemática. Quantas vezes você quantas vezes você vai precisar dar essa aula para você alcançar o objetivo lá no final do ano, né? Então, assim, eu quero que ela esteja fluente, que ela esteja lendo os livrinhos, que ela consiga escrever sozinha as palavras que ela tem dificuldade, os sons que ela tem dificuldade. Eu preciso dar aula de português todos os dias da semana. Por quê? Porque a aula da Elis dura 25 minutos. Eu já descobri qual é o jeito que a minha filha funciona. Eu já descobri que ela não gosta de ficar com as apostilas, que foi o que eu falei pra vocês. Ela tem curtíssima atenção quando é pra escrever no papel. Ela cansa rápido, ela se entedia rápido, ela não quer fazer. E aí, o que eu faço? Eu coloco essas 2 matérias que são mais desafiadoras pra ela primeiro, porque quando ela ainda tá com gás, que ela tá com energia e tal, e eu coloco português e matemática. Matemática primeiro ainda, porque estamos com aquela dificuldade com o material, né? Então, matemática é logo a primeira, português é logo em seguida. Quando eu trocar o material de matemática, eu vou trocar esse horário, tá? Por enquanto é matemática e português. Terminou essas 2 aulas, é 25 minutos cada aula. Terminou a aula de matemática, a gente pausa, guarda o material rapidinho e faz um jogo. Qualquer jogo. Pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jogo de cartas. Eu tenho uma caixa de sapato só de jogos curtos, rápidos, desses que eu imprimo na internet. Coloquei tudo numa caixa de sapato e a gente joga. Eu queria ter mais jogos, eu queria ter pilhas de jogos, mas é o que eu tenho e é o que a gente usa. E aí a gente joga esses jogos que são geralmente os 5 minutinhos de pausa que a gente tem. Vamos para a próxima matéria. Em seguida, eu coloco o português, porque ela ainda tá bem. Mas vai chegando no final de português, ela já não tá mais querendo. E aí, eu coloco em seguida sempre uma atividade manual, uma coisa que ela vai fazer, vai cantar, que ela vai recortar, que ela vai colar, que ela vai montar. Porque é assim que ela aprende melhor, tá? Não importa a matéria. Eu tenho uma flexibilidade maior como geografia, ciências e história, porque eu consegui encontrar mais materiais manuais para fazer nessas disciplinas do que em português e matemática. Mas a partir do momento que eu encontrar coisas manuais para fazer nas outras matérias, também vai entrar no planejamento. E o meu filho não para quieto. O meu filho não fica em silêncio. O meu filho... Então, você vai colocar coisa para ele ficar quieto, sendo que seu filho não fica quieto? Não, talvez seja melhor para o seu filho estudar à tarde. Põe seu filho aí para jogar um futebol, vai lá no parquinho, fica uns 10 minutos, 15 minutos no parquinho, com essa criança correndo, pulando, subindo, escalando, descendo, entendeu? Gasta a energia desse menino, depois você volta e vai fazer as coisas que ele precisa ficar mais parado, tá? A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. A Elis não consegue. Se eu ponho ela pra correr, ela ama correr. É criança, ela ama correr, mas drena ela.
Acaba com ela. Porque ela não é uma criança esportista. Ela gosta, porque ela tem energia, é uma criança, mas não é uma criança esportista. Então ela brinca e toda a estamina dela vai ali. Eu vou dar uma conta de matemática para ela fazer, ela vai chorar amargamente. Não funciona, entendeu? Então, assim, como que eu vou distribuir essas matérias pela semana? Você vai lembrar como é que seu filho funciona, o que dá certo. Ah, eu quero ensinar para ele ciências 2 vezes na semana. Será que dá para você colocar as ciências num dia que tá menos atribulado? Né? Um dia que tem menos coisa para fazer? Será que dá para você, né, trocar ali? Ó, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Vocês vão vendo que eu já tô mostrando o planner como que usa ao mesmo tempo, tá? Porque, como eu disse no começo, não adianta você ter só um planner. Você precisa saber preencher ele. Então, aqui, ó, na segunda, ó, nossa aula começa às 7h50 com o texto diário. Todos os dias temos o texto diário, que é um versículo da Bíblia, tá? E uma aplicação. Depois a gente tem aula de matemática, aula de português. Todos os dias. Porque a Elise está atrasada em matemática por causa do material. E em português eu quero uma meta um pouco alta. Então eu tenho que dar todos os dias, porque são curtas as aulas, né? Então eu dou todos os dias, português e matemática. Em seguida eu coloquei o café da manhã, porque se eu não anoto o café da manhã, eu sou a pessoa que esquece, tá? Eu vou dando aula e a menina tá morrendo de fome. Então eu tenho que anotar aqui, café da manhã às 9. Todos os dias, café da manhã às 9. Em seguida coloquei libras, porque para ela chegar em 30 frases no final do ano, eu preciso dar libras todos os dias. Então, libras. Só que Libras não é escrito, né? Libras é manual, então ela vai super bem. Na segunda-feira eu tenho ciências. Na terça-feira eu tenho história. Na quarta-feira eu tenho geografia. Depois da Libras, tá? Essas 3 matérias aqui não faz diferença aonde fica, porque é sempre manual. É sempre uma leitura em voz alta curta com atividade manual. Depois eu tenho artes na segunda e na terça, que também é manual, porque, como eu disse, ela aprende melhor dessa forma, tá, gente? Aqui na quarta, ó, eu vou ter ciências logo após a geografia. Não tenho artes. E aí a gente tem aqui geografia e história na quinta. E aqui a sexta-feira é mais tranquila, ó. Depois de Libras eu já tenho uma oficina maker, né? Que é quando a gente faz algum brinquedo, né? Com material natural e tal. Todos os dias eu tenho memorização, porque a gente está memorizando o versículo bíblico e ela se esquece com muita facilidade. E todos os dias na parte da tarde tem o ensino religioso, que é por meia horinha. E no final do dia, em alguns dias, ó, na segunda, na quarta e na quinta, ela tem leitura em voz alta. Ah, na quinta e na sexta, ó, ela tem leitura em voz alta, que é um livro X que eu escolho só pra gente ter um tempo de qualidade, né? Ah, mas eu quero dar 15 matérias pro meu filho, como é que eu faço caber tudo isso? Será que você precisa dar as 15 matérias? Será que seu filho precisa de tudo isso, né? Vai somando. Como eu falei, todas as aulas dele são 25 minutos. Então aqui, ó, nos dias mais cheios, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas. Que a parte da tarde eu não conto como aula. Então o ensino religioso é uma coisa que a gente já tem implementado, pra mim não é aula. Só coloco aqui porque na BNCC pede, tá? Mas não é aula. Não sento com ela com caderno, com livro, nada disso. É outro esquema. Então, ó, no dia mais cheio dela, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas de 25 minutos, tá? Isso dá 2 horas e meia de aula, mais ou menos. 2 horas e meia, às vezes 3 horas de aula. Depende. A Elisa aguenta ficar 3 horas sentada só se for manual. Se for escrevendo, ela não fica, tá? Então, você tem 15 matérias para dar pro seu filho. Se ele não dá conta dessas 15 matérias, você vai pôr pra quê? Pra se frustrar? Não. Coloca aí as matérias que são mais difíceis junto dos dias que tem coisas mais fáceis pra ele fazer. Ou no dia que tem menos matérias pra ele fazer. Que na sexta-feira, ela tem português, matemática, Libras e oficina maker. São 4 aulas.
A memorização também não chamo de aula, porque são 10 minutinhos, é bem rapidinho. Mas assim, ela tem 4 aulas, são 2 horas de aula, mas Libras, Oficina Maker, metade é escrito, metade... Aliás, uma aula é só oral, que é matemática. Português, ela faz super rápido, porque ela ama. Libras e Oficina Maker, ela adora, porque é manual. Então, às vezes, se eu tiver uma matéria que é mais difícil, se eu quiser dar um reforço, é na sexta que eu vou colocar, porque é um dia mais tranquilo pra ela. Entenderam? Como é que a gente vai fazendo o semanal, a grade de horário da criança? A gente pensa assim, né? Como que o meu filho tá lidando com os horários, como que ele aprende, como que eu ensino. Lembra lá do começo da live? E aí a gente vai montando. E aí, quando a gente vai fazer o planejamento mensal, esse é o horário que vai seguir, mas pode ter alterações, tá? O horário da semana é grade de horário, que a gente chama, tá? Que a gente vai preparar, mas agora a gente vai pro planejamento mensal. Ó, o planejamento mensal, eu coloco as minhas metas para aquele mês. Lembra que a gente tinha metas para o ano? Eu vou separar as metas do mês. Então, ó, em português, nesse mês ela vai aprender H, CH, LH, NH, vogais mais N, a caligrafia, o R e o RR, vogais mais S e só. A gente vai parar em vogais mais S. Essas daqui era revisão e o que ela vai realmente andar é vogais mais S aqui e aqui, tá? Libras. Quais são as coisas que eu quero que ela aprenda nesse mês para ela chegar no final do mês aprendendo, sabendo as 30 frases? A memorização, quais são os versículos que ela precisa memorizar durante um mês? Artes, bordado e aula particular, que já em janeiro já não vai ter, porque já encerrou, tá? A aula particular de artes dela. Leitura em voz alta eu não coloquei aqui ainda, porque eu não decidi quais são os livros. Ciências, ó, 2º dia, 3º dia e 4º dia criativo. Lembra que eu falei nos stories que a gente vai passar o ano inteiro nisso? Primeiro eu vou falar quais são os dias criativos, depois a gente vai esmiuçar os dias criativos. Aqui, ó, história. Eu tô usando o livro do Monteiro Lobato. A gente tá vendo do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois o capítulo 5 e o capítulo 6, Projeto Egito. E continua no Projeto Egito aqui. Então, esse mês a gente vai ver Projeto Egito e vai arrastar para janeiro, porque é muita coisa do Projeto Egito, tá? E aqui, ó, em Geografia, a gente também tá usando o livro do Monteiro Lobato. Projeto de Vulcão, capítulo 3 e 4, já é na 2ª semana, ó. Na 3ª semana, pesquisas do Canyon e vamos capítulo 6, mas também se tiver alguma coisa sobrando aqui, a gente arrasta para cá, não tem problema, tá? Então, quando a gente vai preparar o mês, a gente tem que ter na mente qual que é o foco do ano, pra gente decidir o que ela precisa fazer agora para chegar sabendo o que ela precisa saber lá na frente, tá? E aí a gente vai semanal. O que eu faço? Todo final de semana eu paro, olho o que a gente já viu durante a semana, o que faltou ver, o que teve imprevisto. Semana passada, na terça-feira, ela não estava se sentindo bem. Ela não queria fazer aula. Eu comecei a aula dela com bordado para ver se dava uma animada. Ela fez o bordado super bem. Fui para matemática, ela teve uma queda de novo. Isso eu anotei aqui no planner, tá? Porque lembra, ele é de registro também. Em seguida, eu falei, encerra. Você não tá fazendo do jeito que você precisa para adquirir o conhecimento. Esse é um combinado nosso. Mãe, tô cansada. Para. Não faz. Às vezes ela não quer falar, porque ela quer estudar, porque ela gosta de estudar, mas ela não tá legal. Eu falo pra ela, filha, não tá legal, vamos parar. O que eu fiz ela fazer? Vai dobrar roupa, vai lavar uma louça, vai varrer um chão, vai fazer alguma outra coisa, vai desestressar a cabeça. Tá tudo bem. Só que planejamento da terça-feira eu tive que remanejar para outro dia. Na sexta-feira o pai tirou o dia. Aliás, na quinta-feira a gente encerrou a aula na metade porque ela tinha uma festa de finalização e encerramento do curso de artes de inglês.
Então, metade do planejamento ficou sem fazer. Na sexta-feira, o pai ficou em casa, o pai tirou o dia. Então, ela foi pra piscina com o pai, não estudou. Tanto é que, ó, tô com marquinha de biquíni, que a gente ficou sexta, sábado e domingo na piscina. Então, não teve aula na sexta. Aí, nessa semana, eu remanejei todas as coisas da terça, da quinta e da sexta. Ficaram sem fazer pra essa semana, né? Então, a gente tá já na terceira semana de dezembro. Não vamos ter quarta, né? Porque agora dia 22 a gente para. Eu tinha planejado o quê? Na terceira semana, eu já queria estar em ciências no quarto dia da criação. Não vou conseguir. Eu ainda estou no terceiro, né? Talvez na segunda... Eu acho que nem isso. Eu ia falar na segunda aula de ciências, mas nem isso. Faltou bastante coisa hoje pra fazer. Em história... já era para eu ter começado o projeto do Egito semana passada, mas eu só consegui imprimir o material no sábado agora. Então a gente vai começar essa semana, né? Já era para eu estar na metade do projeto, eu ainda nem comecei. Então, quando eu for fazer o planejamento do mês que vem, janeiro, eu vou ter que ter isso em mente. O que atrasou, qual que é a minha meta lá no fim do ano, como eu faço para remanejar isso. E aí, lembra, por isso que é interessante a gente ter a realista e a ideal. Porque as coisas, a vida vai acontecendo e às vezes a gente precisa fazer essas manobras, tá? Tem gente que coloca uma semana no mês do acaso, porque o imprevisto é a única coisa previsível. Eu acho válido, tá? No meu planejamento não cabe uma semana por mês. Mas aí o que eu faço? Eu tiro dos dias de férias. Em julho eu separei 3 semanas de férias. Se durante o período até julho eu perceber que a gente tá tendo muitos hiatos, muitas quebras, eu vou diminuir nessas férias. Entendeu? E assim por diante. E aí o restante do planner é isso. É fazer o planejamento mensal, fazer o planejamento semanal. Deixa eu mostrar pra vocês. O meu planejamento semanal dessa semana. Eu anoto café da manhã para não escrever. O que eu vou estudar em cada matéria. Tá vendo? Ó, registro de nuvens e água no caderno. Eu só consegui fazer água. Nuvens ficou faltando. Artes ela fez o bordado. Ponto pirulito. Ponto haste ficou faltando. Vou ver amanhã. Que tá aqui bordado, ó. Memorização nós fizemos. E ensino religioso eu vou fazer agora depois da live. E a leitura em voz alta à noite. E aqui também, ó, memorização. Aqui, ó, em Libras a gente já vai ver sobre os alimentos. Vamos fazer frases com alimentos. Tá vendo? As páginas da apostila que eu vou estudar com ela. O livro que eu quero pegar na biblioteca, que eu ia agora, não vou mais, porque já fechou. E assim por diante. Tudo baseado nesse horário aqui, ó. Tá vendo? E aí eu faço a semana inteira de lápis, porque se não der certo é só apagar e refazer. E depois reagrupar aqui no próximo mês, né? Aqui. Janeiro eu já vou pegar aquilo que faltou aqui de dezembro, eu já vou pegar em janeiro. Vou colocar, ó, em janeiro os dias importantes, o que eu preciso ler com ela, o que eu vou precisar revisar e quais são os lembretes, tá? E aqui o planejamento mensal e os dias da semana, tá bom? Ficou claro e objetivo? Eu espero que sim. Essa live ficou imensa, gente. Eu tô até com a voz ruim já. Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que já tem mais de 2 horas essa live. Mas enfim, tomara que eu consiga salvar. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês sobre como a gente usa o planner, como a gente começa esse planejamento. Lembra de ter sempre em mente a sua personalidade do seu filho, como você ensina, como seu filho aprende. E lembra que você não tem que ficar dando, sabe, satisfação pra ninguém. Você só precisa registrar. Não esquece de registrar. Vocês viram que aqui no planner tem, né? Um lugarzinho pra fazer o portfólio com as fotos. E um lugarzinho pra você fazer o relatório
escrito, tá? Não esquece de registrar o que você fez. Porque daí chega no final do ano, você consegue ter um controle maior de como fazer o último, né? O relatório final do ano. E assim, com calma, com serenidade, com paciência, respeitando os limites da sua criança, respeitando seus limites, tá? Ai, Débora, como que eu faço então a comida, a limpeza? Isso a gente vai precisar fazer uma outra live, porque eu já nem tenho mais voz. Tá bom, gente? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, tá bom? Obrigada a todo mundo que entrou, Nandinha, obrigada Raquel, Mariluce, Paula, Jéssica e o pessoal aí que entrou. Obrigada, viu, gente? Até a próxima.